Olá, boa tarde! Começa agora o programa Vida, Amor e Sexualidade. Quem está com você sou eu, Creuza Dias. Todos os domingos, neste horário, participe também você desse programa. Esse programa é aberto ao público masculino, feminino e também são abordados temas de sexualidade com muita naturalidade e muito respeito para com você. E agora, para começar, como sempre, porque você é muito especial, uma pequena e grande mensagem para você refletir. Apenas pense, mas sinta. Abra o seu coração para essa pequena mensagem. Steve Jobs, ele deixou uma mensagem simples, curta, mas muito, muito importante. Ele nos diz o seguinte: que todas as pessoas deveriam tentar apaixonadamente deixar a sua marca no universo. Qual será a sua marca? O que será que você vai deixar aqui para registrar o seu legado? Pense nisso. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, um profissional muito importante na nossa sociedade, que faz um trabalho brilhante sobre o abuso sexual. Fique aí ligado que daqui a pouquinho eu já volto. O Lar Escola Dr. Leocádio José Correia atende crianças de 0 a 6 anos e precisa urgentemente de uma nova sede. O novo Lar Escola poderá atender muito mais crianças. Colabore com a construção do novo lar. Vamos fazer uma vaquinha. E faça uma criança feliz. Pergolado, que normalmente é feito em madeira. E olha, vocês estão, a gente está falando aqui, vocês estão acompanhando as imagens que a gente foi captar para mostrar para vocês. Esse é um modelo de pergolado, tá? Que vocês estão vendo aí. O que é o pergolado? São estruturas espaciais montadas em madeira, né, Luiz? Em madeira portante, madeiras fortes, madeira imponentes, né? Madeira de lei. Você monta uma estrutura e monta um jardim aí praticamente à sua volta. E aí a imaginação corre solta. Cada um pode criar como bem entender. É possível a gente usar as duas coisas, por exemplo, um elemento natural para uma decoração dessa. Vocês estão vendo nas imagens aí, fica muito, muito bonito. E proteger essa estrutura, esse pergolado com policarbonato? Perfeitamente. Foi muito bem colocado, porque é um elemento de decoração muito bonito para as residências hoje. E o policarbonato entra como um elemento de proteção e um elemento que faz a combinação para ficar mais bonito ainda o seu pergolado de madeira. Olá, voltamos agora, como eu já disse, com um profissional muito competente na nossa sociedade, que faz um trabalho muito especial e muito importante, que é o Dr. Carlos, ele é psicólogo, também fazendo mestrado em psicologia da forense, e ele vai hoje falar com você, conosco, deixar claro, nos ajudar a falar sobre o abuso sexual. Boa tarde, Carlos. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite.
Eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores, Carlos, a respeito do seu trabalho, né? Falar um pouquinho do seu currículo, quem realmente você é, que profissional é esse, fale um pouquinho de você. Bom, é um prazer estar aqui, boa tarde para vocês. Eu sou psicólogo e atuo numa ONG especializada em atendimento a crianças vítimas de abuso sexual. Eu faço esse trabalho há 3 anos e meio aproximadamente e atendemos a criança e a família como um todo. Inclusive, em alguns casos, nós damos espaço também para o suposto abusador. Carlos, o que quer dizer, o que é considerado hoje em dia abuso sexual? Muito importante a sua pergunta, Creuza, porque com a mudança do Código Penal, 2009, foi ampliado esse conceito de abuso sexual. Até então, o abuso sexual era caracterizado pela conjunção carnal de um adulto e uma criança. Agora, com o Código Penal, o fato de você expor a criança a conteúdos sexuais, nem que seja em vídeo, ou fazer com que a criança presencie uma relação sexual ou qualquer ato libidinoso, também já é considerado abuso sexual. Não quer dizer, então, que a pessoa tenha que efetuar ação, não? Nada. Não precisa ter contato nenhum, apenas submeter a criança a conteúdos sexuais para os quais ela não está preparada, Sim. Já é considerado abuso sexual. Carlos, quais são os tipos de abusos sexuais que existem? De uma maneira mais simplificada, nós podemos classificar assim. Existe o abuso sexual intrafamiliar, que é aquele que ocorre dentro de casa, e abuso muito sexual comum, né, muito comum, né, Carlos? Muito mais comum do que nós pensamos. Exatamente. Né? E o abuso sexual extrafamiliar, que acontece ou por um estranho na família ou até por alguém que é próximo da família, mas que acaba causando esse dano severo para uma criança. E hoje em dia você tem estatísticas, assim, a porcentagem, assim, mais ou menos? Tem uma estatística interessante que normalmente as pessoas não se tocam. Numa pesquisa que nós vimos sobre quem abusa mais, é o pai ou o padrasto. E as pessoas são levadas a acreditar que o padrasto abusa mais. Mas especificamente nessa pesquisa nós vimos que há uma diferença de 2 pontos percentuais apenas. 2 pontos percentuais. Os pais tendem a abusar mais dos filhos do que os próprios padrastos. É mesmo? Padrasto. E realmente eu sempre imaginei também, como a maioria das pessoas imaginam, né? Que realmente seria o padrasto e não o pai. Interessante esse dado. O tema de abuso sexual, né, Creuza, ele é bem polêmico porque ele envolve um ser em desenvolvimento e junto a um tema muito tabu na nossa sociedade, que é a sexualidade. Você trata disso no seu programa, deve saber. Então, quando envolve essas 2 variáveis, aí é muito fácil a gente pensar em tabus, em reflexões não embasadas em pesquisas científicas. Sim. Quem trabalha na área entende um pouco mais e a gente entende que a população, o leigo, não saiba desses detalhes. Sim. Mas isso não quer dizer que as consequências dos atos deles não possam ser danosas também. Carlos, existe uma diferença, porque a maioria das pessoas confundem, né, o pedófilo, né, do abusador ou suposto abusador sexual. Existe uma diferença? Qual a diferença que existe em relação a esses dois? Sim. Existe uma diferença fundamental, porque a pedofilia ela é classificada como uma parafilia, é uma doença. Então, tanto que no DSM-5 que vai sair agora, vai sair que parafilia, pedofilia. Tem um código do DSM que diz isso. Então, quem sofre de pedofilia é classificado como um doente e precisa ser tratado como um doente. Isso não minimiza nada o que ele fez, o dano que ele causou para uma criança, mas já está classificado. O abusador, normalmente, não necessariamente ele é um doente. Ele pode estar agindo por outras motivações e não por uma doença que está instalada nele. Existe essa diferença. Então, o abusador não é considerado um doente, só o pedófilo nesse caso. Isso. O abusador pode ser um pedófilo também. Também. Mas ele não se classifica dentro daqueles critérios que o DSM-4, agora o 5, nos traz, dizendo tem que ter acima de 16 anos, passar durante 6 meses sentindo atração pela criança e essa atração vai evoluindo até ele partir para o ato. E como que a pessoa sabe, Carlos, que a criança ou adolescente, né, foi ou está sendo, digamos, abusado, digamos, sexualmente? Existem vários sinais que você pode detectar
de imediato, quando estiver acontecendo, ou a posteriori, depois quando nós temos um adulto. Os primeiros sinais é mudança de comportamento da criança. Ele muda o comportamento. Como que ele age, por exemplo, de uma situação para outra? Um exemplo. Por exemplo, eles têm afinidade, essa criança tinha proximidade com estranhos da família. Sei. E de uma hora para outra, essa criança começa a repudiar aquela pessoa. Já não quer mais sair para passear, não quer mais brincar proximamente. Com essa pessoa. Com essa pessoa, o suposto abusador, alguém que esteja preparando o abuso. Então, essa mudança comportamental mais perceptível. Certo. Mas tem uma coisa muito importante, Creuza, nesse momento. Se a criança perceber isso e ela for falar o que a gente chama de revelar, for fazer a revelação para os pais, esse momento é o crucial. O pai, a mãe, tem que ouvir e acreditar no que a criança está falando. Pelo menos em princípio. Porque a gente vê em pesquisas que as crianças que revelaram aos pais e os pais não deram crédito a elas, o dano é muito maior. Por que eu percebo assim, por que a maioria, também, né, estou acompanhando alguns casos, né, na Fênix, na ONG, onde a gente trabalha, Sim. Alguns pais que não acreditam. Por que essa dificuldade, Carlos, doutor Carlos, por que você acha que tem essa dificuldade para os pais de perceber e até aceitarem, entre aspas, não sei, que essa criança realmente está falando uma verdade? Por que na sua visão, assim, no seu conhecimento? Se a gente fosse responder bem contundentemente, a gente diria, porque nesse momento o pai tem consciência que falhou em alguma coisa. Porque quando a gente vê em relatos, em livros, em pesquisas que, mas como? Essa é uma pessoa que me ajuda, é uma pessoa próxima? Ou como? Ele é um pai exemplar. Então, quando os pais se dão conta que aconteceu, ou que ouvem aquilo da criança, eles se veem tomados por uma questão muito grave, que tem a ver com a competência deles como ser pai. Certo. Porque existe uma resistência, né, muito grande deles aceitarem, né? Eu percebo assim. Ou não, existe, né? Existe, normalmente sim. É um dano grave quando acontece essa revelação que ela não é acolhida pelos pais. Porque, na realidade, você acha que os pais talvez se sintam impotentes diante da situação, de estar, até mesmo para aceitar, né? Que essa criança está falando uma verdade, que realmente é possível que esse pai ou padrasto tenha... Ou um conhecido qualquer. É difícil, sim. Por esse motivo que eu falei. Os pais são confrontados com a competência de ser pai. Certo. É como se eles perguntassem, como que eu deixei que isso acontecesse? Se sente daí... São tomados por toda essa gama de emoções muito pesadas. E uma simples revelação, independente se ela seja confirmada ou não, ela já desestrutura uma família. Nós temos exemplos de atendimento na ONG. Foi feita uma acusação, houve uma suspeita, e isso já, quando a gente começa a atender o grupo familiar, a gente já sente que se instaura a desconfiança, se instaura um monte de fenômenos entre mãe e filha, entre filho e pai, e a família como um todo. Tanto a família próxima como a família em si, como os familiares que compõem essa família. Gente, estou falando aqui com um profissional que atende o suposto abusador, né? Aqui em Curitiba são poucos os profissionais que eu conheço, gente, que faz esse trabalho brilhante. Doutor Carlos, como é que você acha, como é que foi para você, como é atender, assim, esses casos, assim? Como foi no início? Quanto tempo faz que você atende essa clientela? 2 anos, 2 anos e meio. 2 anos. Como foi no começo para você, assim, primeiramente, antes dessa pergunta, eu quero saber, assim, quantos casos você atende, assim, digamos, você tem mais ou menos uma média, de quantas hoje no seu consultório você atende por dia, suposto abusador? Parece que você atende só essa clientela também nessa ONG, né? Sim. Nós temos... Na ONG, inclusive, né, isso é um critério da ONG, um dia específico para atender esse público, para preservar a nossa clientela e preservar, inclusive, esse público. Que legal. Porque enquanto eles estão lá, são supostos abusadores e nós precisamos respeitar o ser humano que está ali. Certo. Nós reconhecemos o dano que ele causou, reconhecemos a importância dele ter consciência disso e trabalhar isso depois, mas
nós não estamos ali para acusar ou para deixar de acusar. Né? E principalmente nós estamos ali para ouvir e para entender como que esse fenômeno do abuso está interferindo na família e de que maneira a gente pode preservar a figura mais importante disso, que é a criança. Se para preservar a criança, para dar um local, um conforto melhor, a gente precisa falar com o abusador, e nós achamos que isso é necessário, nós vamos falar com ele, para entender. Porque se nós não incluirmos esse abusador, nós não estamos tratando o assunto como um todo. Nós vamos só tirá-lo do ambiente e em algum momento ele vai voltar. Então a gente precisa saber o que pensa esse público para tentar também ajudar a resolver o problema como um todo. Então nós temos resgate da dignidade, né, dele como pessoa, como um ser humano, né, com potencialidade e capacidade de poder mudar e melhorar, né, Carlos? Como que o suposto abusador se aproxima dessa criança quando ela quer, digamos, efetuar ou ela quer agir de uma forma de abusar essa criança? Isso é uma fase reconhecida por nós, né, como aliciamento. Então, por isso que choca tanto quando acontece uma revelação de abuso, porque é o fator surpresa. É aquela pessoa próxima, aquela pessoa que se dedicava a cuidar das crianças sem cobrar nada. Mais uma vez, uma ressalva, não quer dizer que toda pessoa que faça isso esteja pensando, mas normalmente sai dessa população. É um jeito, é o aliciamento. Eu me aproximo da família, me aproximo dos pais, ganho a confiança dessa família, ganho a confiança dos pais. Todo um preparo antes. Todo um preparo. É todo um preparo a médio e a longo prazo. Então, tem uns critérios para que o